Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a importância da leitura em tempos de pandemia. Hoje é a nossa aula de número 2, vão ser um total de 12 aulas. Eu vou estar postando para vocês 2 aulas por dia. Eu já postei uma mais cedo, onde eu faço uma reflexão sobre o cenário atual e sobre o impacto, desse cenário para os jovens e adolescentes. E hoje nós vamos falar da importância da leitura no desenvolvimento humano. Por que a gente tem que ler? Qual que é a importância de ler? A leitura é extremamente importante no desenvolvimento do indivíduo. Nos próximos slides serão apresentados alguns dos seus principais benefícios. São inúmeros os benefícios da leitura, só que para não ficar algo muito extenso e cansativo, eu listei os que eu considero de maior importância. Exercitar a imaginação. A leitura dá espaço para o sonho, para o ilógico, o inexplicável. Quando a gente está lendo um livro, a gente imagina o personagem, imagina o cenário, imagina inúmeras coisas. Se a gente estiver lendo um livro de época, a gente imagina as coisas que eram diferentes, cada objeto, cada coisa citada no livro a gente imagina. Adquirir conhecimento e sabedoria. A leitura proporciona reflexões profundas. Por meio dela, observamos lições de vida, possibilidades de ação, adequação de sentimento, inteligência espiritual. Quem lê tem acesso a inúmeras informações. Quem lê tem uma percepção mais rápida. Então, isso é sabedoria, Leitura é sabedoria. Melhora a escrita e a interpretação. Quando adquirimos o hábito da leitura, vamos melhorando automaticamente nosso vocabulário. Elaborar textos ou interpretá-los passa a ser mais fácil. Isso daqui é o seguinte, gente. Pesquisas já comprovaram que quanto mais você lê, melhor você escreve e melhor você interpreta também. Porque a interpretação de texto, ela ainda é ainda mais entre os adolescentes, ela ainda é um tabu muito grande, ainda se sente muita dificuldade da interpretação de texto. Isso, ninguém vai aprender a interpretar um texto do dia para a noite, não. Isso vai ser a prática, vai ser a leitura que vai fazer com que vocês melhorem a interpretação de texto. Por que o Enem assusta tanto essas pessoas? Porque olha o tamanho do texto que eles colocam. As pessoas se perdem dentro daquele texto, às vezes uma questão que era fácil acaba se tornando difícil pelo tamanho do texto. Apura o senso crítico. Quem cria o costume de ler desenvolve um senso crítico maior, o que será extremamente valioso para o progresso intelectual do indivíduo. Quem lê tem argumentos, gente. Quem lê consegue discutir sobre uma questão, consegue expor o que sente. Promove o desenvolvimento. Criar uma rotina de leitura ajuda no desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional. Ler é um costume que aprimora as habilidades de comunicação. Quem lê vai enriquecer o seu vocabulário e vai se comunicar muito melhor. E a questão da criar a rotina, nessa época de pandemia, é muito importante ter uma rotina de estudos, não ficar assim à toa, não ficar só no celular, não ficar só na televisão. Controle da ansiedade e do estresse. Eu vou estar focando nesse daqui para vocês, porque como o tema da aula é o desenvolvimento humano e o tema do curso que eu estou proporcionando para vocês é a importância da leitura em tempos de pandemia, eu vou estar focando no controle da ansiedade, na leitura para controlar a ansiedade e o estresse. A leitura possui um grande potencial terapêutico,
pois quando abrimos um livro, acabamos por mergulhar toda a nossa atenção para a história que está sendo contada, imaginando cenários e personagens e sentindo emoções diversas desencadeadas pelos enredos. Aqui fala quando abrimos um livro, mas pode ser quando a gente está lendo um e-book pelo celular, quando a gente está lendo um texto interessante, né? Pensando dessa forma, a leitura pode ser entendida como uma meditação focada, já que faz com que nossa mente desligue de todo o contexto externo, relaxando os nossos músculos, acalmando nossos pensamentos e até a nossa respiração. A seguir estão 3 livros que podem ajudar no controle da ansiedade, mas vale ressaltar que eles não vão dispensar o atendimento de um bom profissional. Eles vão aliviar o estresse do dia a dia, dar o suporte para ajudar no controle da ansiedade. Se você está com uma ansiedade, uma coisa assim comum, assim, eu tô tão nervosa hoje, ler um livro vai ajudar muito. Agora, para quem já está sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, é muito bacana ler sim, mas nunca pode esquecer de procurar uma ajuda profissional. O seu psicólogo mesmo, ele pode te indicar várias leituras dentro do que você está sentindo, até para que você entenda melhor o que você está sentindo. Outra coisa também, eu tô deprimido, vou ler uma história triste. Gente, a chance de você ficar mais deprimido ainda é muito grande. Então vamos tentar. Eu não gosto de autoajuda. Lê ficção, tem tanto livro bacana de ficção. Aqui o primeiro livro que eu coloquei para vocês é um livro muito conhecido, né, que é O Pequeno Príncipe. Quem não leu tá perdendo, porque é um livro que tem partes maravilhosas, assim, é um livro que você vê frases com muito sentido, né? E conta a história de um piloto que ele cai com seu avião no deserto e encontra uma criança frágil. E ela diz ter vindo de um outro planeta, e um planeta distante, né? E ali na convivência, o piloto perdido e o garoto, eles criam um vínculo de amizade muito forte. E os dois repensam seus valores e encontram o sentido da vida. Tanto o menino que veio de outro planeta que estava perdido entende o porquê de tanta coisa que aconteceu na vida dele, tanto o piloto perdido aprende tanto com aquela criança. Eu coloquei aqui para vocês uma frase do livro, né, que eu acho muito bonita, que é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Essa frase do livro, quem fala é a Rosa, né? Tem a história da Rosa, que o Pequeno Príncipe é apaixonado por uma rosa lá do planeta dele. Então ela fala isso para ele, que é preciso suportar as larvas se quiser conhecer as borboletas. Isso daqui, se a gente for interpretar para a vida da gente, a gente pode pegar o seguinte: é preciso que a gente tenha algumas derrotas até para a gente saber valorizar as vitórias, né? Para a gente valorizar o que a gente conquistou. Você é Insubstituível. Esse é um livro de autoajuda, né, de um autor muito famoso, que é o Augusto Cury, e ele é um livro pequenininho, muito fácil de ler. Eu não sou muito fã de livros de autoajuda, mas esse é bem bacana, e ele fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Esse livro ele começa falando que todos nós, só de termos nascido, já somos vencedores. O autor conta trechos da biografia dele, mostra os fatos que ele considera decisivos em sua trajetória, contando ainda com capítulos imprevisíveis e inevitáveis de sua vida. O próximo livro... tem o trecho, desculpa, gente. Tem o trecho, né, do livro do Augusto Cury, que é muito bacana. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. A alguns falta o pão na mesa, a outros a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Que pão falta em sua vida? Então eu deixo essa pergunta para vocês. Que pão tem faltado na vida de vocês? É a tranquilidade? O que está faltando, né? Vamos descobrir o que está faltando para a gente correr atrás. Quando o Corpo Grita. Esse livro, ele fala da síndrome do pânico e ele relata como que o autor descobriu a doença.
Ele fala também de algumas dicas para você prevenir as crises, e é um livro muito bacana também. Tem a fala dos dois psiquiatras, é muito interessante. A capa já é uma capa assim mais forte, né? Uma capa marcante, a palavra. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos desafios da leitura no Brasil. Por quê? A gente viu a importância de ler, a gente viu tudo de bom que a leitura traz pra gente, mas as pesquisas têm apontado que o brasileiro ele ainda lê muito pouco. Em países desenvolvidos, a média de livro é de 7 livros por ano que cada pessoa lê. Em alguns países, como a Suécia, chega até a 10. E o Brasil, ele não chega nem a 3 livros por ano. Então aqui eu quero que a gente entenda junto por que o brasileiro está lendo tão pouco. O grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade dizia: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Então ele fala que é uma fonte inesgotável de prazer, mas que ninguém está sentindo essa sede, né? Será que a gente concorda com isso? Vamos pensar da seguinte maneira: a nossa realidade é nossa, mas não é a realidade de outra pessoa. Você, de repente, não está lendo porque você não gosta de ler, porque ainda não tem o hábito da leitura. Você tem seu celular, você poderia ler pelo celular, não está lendo e tá. Só que a gente vê que 8,7% da população é analfabeta. 8,7% da população nem se quiser ler vai conseguir, porque ela não foi alfabetizada. Então é um número ainda muito grande. Tem diminuído bastante ao longo dos anos, né? A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar, né, o analfabetismo no Brasil, mas isso é uma coisa que ainda vai levar muito tempo. E outro fator também que me assustou bastante é que tem estudos que demonstram que para a gente ficar no nível de leitura dos países desenvolvidos vai levar um número de 260 anos. A gente vai levar 260 anos para conseguir ler o tanto que os países desenvolvidos estão lendo. Leitura, gente, infelizmente, ainda tem muito a ver com a questão de possibilidade e de oportunidade. Dados do Censo Escolar de 2018 indicam que pouco mais da metade das escolas brasileiras têm bibliotecas. Então, em 2018, 51,2% das escolas tinham bibliotecas. Só que aqui nem entra no fator de como estão esses livros, se são obras mais atuais, quantidade de livros nas escolas, nem entra nessa questão não. Só mostra a quantidade de escolas brasileiras que têm bibliotecas. O estudo aponta também uma diferença significativa entre escolas públicas e particulares. Na rede pública, apenas 47,7% e nas escolas particulares 70,3%. Então você pode ver que o número ele é bem assustador, né? A diferença das escolas públicas para as escolas particulares também é muito grande. A pesquisa Retratos da Literatura no Brasil indica a falta de domínio da habilidade de leitura como um dos principais desafios para a formação de leitores. Não ter paciência para ler e ler muito devagar estão entre as principais dificuldades apontadas. Elas até a gente pode dizer que elas são interligadas, porque a pessoa acaba lendo muito devagar, perde a paciência e deixa o livro de lado, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico que mostra assim melhor. Essa pesquisa ela foi realizada em 2017, 2011 e 2015. Em 2015 ela ouviu 5.012 pessoas alfabetizadas. A gente pode ver que entre os tipos de dificuldade estão não ter paciência para ler, ler muito devagar, ter problemas de visão ou outras limitações,
não tem concentração suficiente para ler e não compreende a maior parte do que lê e não sabe ler. Eu falei para vocês que foi realizada a pesquisa com pessoas alfabetizadas, mas desculpa, foram pessoas alfabetizadas ou não. Então fizeram a pesquisa aleatoriamente, não separaram as pessoas alfabetizadas. Então a gente pode ver o seguinte: se a gente somar quem não sabe ler com quem não compreende o que leu, dá 18, é um número muito grande, 18%. Porque na verdade não adianta você ler se você não entendeu nada do que estava ali, né? Aqui já entra a questão das pessoas que influenciaram o gosto pela leitura, né? Você pode ver que 67% da população, ninguém dessas 5.012 pessoas, ninguém incentivou elas a ler. 11% foi a mãe ou responsável do sexo feminino, 7% algum professor, que é um número muito baixo também. Os professores deveriam ter incentivado mais a leitura, né? Pai ou responsável do sexo masculino, 4%, outro parente, 4%, outra pessoa, 4%, companheiro, 1% e líder religioso, 1%. Os lugares onde as pessoas costumam ler em casa e, em segundo lugar, a sala de aula. Tem também quem lê no trabalho, no transporte coletivo e nas bibliotecas. Gente, eu encerro essa aula com esse aviso. A leitura prejudica seriamente a ignorância. Vamos ler, não precisa ler livro muito grande, comecem devagar, leiam devagar, mas procurem entender o que vocês estão lendo. Não leiam assim, só por estarem lendo e amanhã não sabe nem o que leu hoje, não. Lê, procura interpretar o que está lendo. Procura com os amigos, alguém que gosta de ler mais para indicar algum livro. Vamos começar por leituras mais fáceis, depois a gente pega alguns dos clássicos brasileiros. Até lembrando que a aula de amanhã eu vou estar listando para vocês os 10 clássicos brasileiros mais cobrados em vestibulares e que também são os 10 que mais caem no Enem, assim. Então vamos com calma, mas não vamos parar não, gente, vamos estudar. Olha, muito obrigada novamente a vocês por estarem participando. Eu estou tentando melhorar cada aula para passar para vocês um conteúdo bacana. E muito obrigada. Amanhã às 10 horas eu vou estar postando os 10 livros mais cobrados, tá bom? Beijo, um grande abraço para vocês.